É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora de fake news, inteligência artificial, eleições, as ações do TSE. Eu converso com a Núria Lopes, que é advogada em tecnologia, privacidade e proteção de dados e sócia da Daniel Advogados. Núria, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, vamos falar de todos esses temas. O TSE tem se preparado muito, não é? Teve até audiências para definir algumas resoluções, foram 12, proibindo deepfakes, que é óbvio que seriam proibidas mesmo, a obrigação de aviso do uso de inteligência artificial na propaganda, restrição de robôs, que faz aquele contato direto com o leitor, a responsabilidade das big techs, que não retirariam imediatamente conteúdos de desinformação ou discurso de ódio, ideologia nazista, fascista, antidemocráticos, enfim. E nesta semana teve a formalização de um acordo de cooperação técnica, um centro integrado de enfrentamento à desinformação e defesa da democracia. É um nome muito complicado, mas que reúne não só o Tribunal Eleitoral, mas Polícia Federal, a AGU, o Ministério da Segurança, para tentar barrar esse avanço. Você acha que é justificável toda essa preocupação em relação a deepfake, a divulgação de campanha inverídica que possa influenciar erroneamente o eleitor? A inteligência artificial, como qualquer nova tecnologia, gera naturalmente uma preocupação de quais vão ser os usos, né, que os partidos e os candidatos farão dessa nova tecnologia nas eleições que estão aí às nossas portas. A questão é como é que o TSE enfrenta essa preocupação. O TSE tem um papel importante nas eleições, um papel de coordenação, um papel de quem monta a arena para que a discussão política aconteça. Como você bem mencionou, essas resoluções, elas foram muito adentro da matéria, não é? Então, regularam ali a obrigatoriedade de dar o disclaimer, de colocar uma marca d'água, de avisar muito o eleitor sobre o uso de inteligência artificial. Então, já num caráter muito de tutela, né, de alertar o eleitor de que a inteligência artificial está sendo utilizada. A gente teve essa questão também de proibição absoluta das deepfakes, que podem sim ser usadas em casos de fake news, não é? Para veicular notícias que não ocorreram, mas que também poderiam ser utilizadas de forma positiva. Se a gente for pensar, por exemplo, num candidato que utiliza essa tecnologia na própria imagem, não é? Para multiplicar seus discursos, para multiplicar suas presenças nas redes, no mesmo caso dos avatares e dos bots que foram utilizados em outras eleições. Coreia do Sul, por exemplo, teve um candidato que fez um avatar ali de si mesmo para estar presente em todo o país durante as eleições. Mas aí pode ser até uma concorrência desleal, a campanha fica mais barata, né? A campanha fica muito mais barata e poderia ter um aspecto positivo num país como o nosso, de campanhas caras, de um território muito amplo a ser coberto pelos candidatos. Então, essa proibição muito extensa para os chatbots e para os avatares, né, que poderia ser ali de repente de conteúdo, de não fazer um avatar do candidato opositor, né, de fazer de si mesmo, com algum controle sobre o que se responde para os eleitores, né, a gente poderia ter ali uma segregação da base de dados, das respostas, para que os partidos pudessem controlar esse conteúdo de forma, né, a que esse conteúdo fosse alinhado com as suas ideologias. Ali a gente teria um bom caminho. O TSE, ele vem regulamentar e de uma maneira muito incisiva, né, com uma tutela muito forte ali sobre o conteúdo. Agora, isso não veio muito da situação que nós tivemos em 2022, que houve muita divulgação de fake news e o TSE ficou meio que sozinho para tentar barrar, e tinha aquela discussão toda com as plataformas para tirar do ar ou não, provar que era uma mensagem falsa. Aliás, você que trabalha na área, é possível identificar com facilidade o que é falso, provar o que é fake de mensagem, que atinge uma pessoa, que atinge uma empresa? É possível provar, mas não é fácil provar. Então, sempre quando a gente fala de um conteúdo digital, a gente vai falar de uma perícia, algo que requer ali um cuidado técnico maior para analisar o material. Então, não é fácil você
dizer que um conteúdo é falso, e muitas vezes, quando a gente fala de eleições, a gente fala do conteúdo falso, né, do conteúdo inverídico, né, notoriamente inverídico. Então, e aí leva tempo para você provar e conseguir retirar do ar, por isso que eles estão cobrando esse compromisso das plataformas. A gente já tem uma legislação sobre retirada de conteúdo da internet, né? A gente tem um Marco Civil da Internet que está completando esse ano 10 anos e que já estabelece responsabilidade ali civil das plataformas sobre essa retirada de conteúdo. Mas não está desatualizado? Porque a gente vê acontecer muito com pessoas, com empresas, a divulgação de informação falsa que prejudica efetivamente. As regras do Marco Civil, elas são muito gerais. Então, sempre, como é que ela funciona? Sempre que o juiz determina que um conteúdo é inverídico, que ele é ilícito, ele deve ser retirado. Então, ele comunica à plataforma que tem o dever da retirada. Isso fica a cargo do juiz. O que a resolução traz de diferente, tecnicamente, é exigir que essa retirada seja imediata, então traz um imediatismo ali para a questão, sendo que a Justiça Eleitoral já tem prazos muito exíguos, prazos de horas, né? É porque o problema é que pode rodar depois pelo WhatsApp, e aí você não tem controle, né? E sempre roda. Esse que é o problema. Entrou na rede, vai. Então, quanto mais você demorar para retirar, maior vai ser a publicação. Sempre roda, né? E a gente tem no digital, essa é uma questão que não vai ser solucionada nem pelo nosso TSE, nem pelos tribunais dos demais países, porque a replicação, nada garante para a gente que outra pessoa não tenha esse conteúdo e não vai repostá-lo na internet posteriormente. Então, agora a gente chega num ponto, desculpa te interromper, mas parece até que é uma piada, mas o próprio centro teve um perfil falso criado a partir do lançamento, perceberam e aí recomendaram às plataformas que retirassem do ar. Então, é do centro que é integrado, que é para combater as fake news, ele teve um perfil falso colocado no ar com informações falsas sobre as eleições, sobre as regras das eleições. A gente tem aqui um problema que é criado, que é um problema de confiança até, não é? A gente passa a duvidar do que a gente vê nas redes. E é por isso que você vai ver as plataformas fazendo cooperação com o TSE, com a Justiça Eleitoral de outros países também, para tentar coibir esse tipo de abuso, esse tipo de uso ilícito, não é? Mas é sempre uma corrida difícil e que talvez tenha saídas para além do direito. Por exemplo, da gente reforçar as fontes verídicas, as fontes oficiais de onde a gente busca a notícia. Então, e ficar um pouco mais desconfiado também, não acreditar em tudo, porque você vê, por exemplo, médicos dando recomendações absurdas de tratamentos, que você sabe, não é esse médico que está fazendo isso, é fake a informação, e está rodando nas redes sociais e é difícil comprovar. Eu já fiz denúncia, por exemplo, e eles falaram, não, está dentro dos princípios, e não está. É muito difícil comprovar. Se a gente for buscar retirada, realmente é o caminho da justiça para retirada daquele conteúdo específico, daquela URL específica, mas fica sempre aquela necessidade, né, de você conscientizar mais as pessoas para buscar as fontes oficiais, porque aquela URL pode ser retirada pela plataforma com a agilidade que for, mas outras poderão replicar aquele conteúdo falso. Então, é sempre muito mais eficiente a gente trabalhar, né, sem prejuízo, claro, da retirada das URLs falsas, mas sempre mais eficiente a gente trabalhar com conscientização das pessoas, com letramento digital, para que a gente possa saber procurar as fontes, né, originais, as fontes verídicas da informação que a gente consome. E proteção dos dados também, que é muito importante para as empresas tomarem muito cuidado com relação a isso, não são apenas as plataformas das redes sociais, mas todo mundo pode ser alvo desse tipo de informação equivocada que traz prejuízos efetivamente. Tem propaganda falsa, inclusive com os próprios ministros, né, recomendando cursos com artistas. E aí a gente entraria no uso da inteligência artificial também para substituir pessoas, cantores, esse tipo de coisa também está hoje em discussão, né? Está muito em discussão, a gente tem muitos casos nos Estados Unidos, é o país que mais tem casos sobre isso, falando da questão e da problemática dos direitos autorais, por exemplo, né? Essas inteligências artificiais, para produzirem novos conteúdos, elas consomem conteúdos que já foram feitos, né, de artistas, de escritores, de cineastas,
E então, sem ali dar devido crédito e sem dar devida remuneração para essas pessoas, produzindo novos conteúdos e gerando um impacto social na área criativa. Eu agradeço muito as informações da Núria Lopes, que é advogada em tecnologia, privacidade e proteção de dados e sócia da Daniel Advogados. Núria, muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite. Com vocês.